Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Então, hoje a gente volta a falar da literatura, essa literatura mais canônica que a gente chama, a literatura que é mais cobrada nos vestibulares, no Enem. E a gente vai adentrar os estudos de uma escola literária chamada Barroco, que é a primeira escola literária que vai acontecer aqui no Brasil, né, dada essa questão histórica, né, da literatura em língua portuguesa começar a ser produzida aqui a partir de 1500. No entanto, antes de adentrar o barroco, eu vou retomar novamente a literatura indígena, né? Vocês sabem que essas temáticas têm uma importância para mim. Então, antes da gente falar do barroco, eu vou adentrar um pouquinho, vou falar mais um pouquinho de personalidades e das questões da cultura, da literatura, da importância dos indígenas para a nossa história, para a nossa literatura, para a nossa cultura, enfim. E acho que eu posso dizer até para a nossa sobrevivência, já que eles são os grandes guardiões da floresta e do ecossistema hoje. Então, o tema da nossa aula é o barroco, mas antes de adentrar o barroco, eu vou relembrar a literatura indígena e a importância desses povos. Então, né, só ressaltando, a gente estuda o barroco como a literatura que começa a ser produzida em língua portuguesa aqui em terras brasileiras, só que a gente já tinha literatura sendo produzida aqui, uma literatura indígena de prevalência oral, ou seja, falada, passada de geração em geração, e que é uma literatura que abarca aquilo que a gente chama de cosmovisão desses povos, ou seja, ela não conta somente meras histórias, ela passa o modo de vida, ela passa as crenças, ela passa como eles enxergam a vida, o que eles acreditam. A gente aprende o modo de vida dos indígenas pela literatura que eles produzir. Então, por isso, né, como uma maneira de ressaltar a importância dos indígenas na nossa história, antes de falarmos dessa literatura que é produzida no Brasil sob a influência portuguesa, sob a influência europeia, eu vou pedir nessa aula para vocês uma atividade ainda relacionada aos povos indígenas. Então, hoje a aula vai ser um pouco diferente. Eu vou passar a atividade aqui logo no começo e depois vou explicar o conteúdo do barroco. E a atividade do barroco vai ser só na próxima aula. Então, hoje ainda a gente vai ter o foco de atividade de exercício nos indígenas. E a primeira coisa que vocês têm que fazer é escutar a música que eu estou sugerindo ali, que é Tubi Tupi, do Lenine. Eu vou colocar a música lá na postagem, então vocês escutem essa música, porque ela tem bastante referenciais indígenas, embora o Lenine não seja um indígena, tá, gente? Ele, né, é um homem branco, mas ele faz essa música e ela fala muito, né, dessa questão da cosmovisão e dessas influências indígenas que a gente tem. Depois de escutar essa música, a gente, né, tem ali a atenção, ele chama atenção para várias personalidades indígenas. E tem 3 ali que são figuras fundamentais. Que é Galdino, Juruna, que ele se refere a Mário Juruna, e Raoni. Então, o que eu quero que vocês façam como atividade dessa aula, antes da gente adentrar o barroco, para a gente encerrar, né, de certa forma, a temática da literatura indígena e da importância desses povos. Eu quero que vocês pesquisem quem foram essas 3 personalidades, Galdino, Mário Juruna e Raoni. Nem quem são, né, porque tem gente que ainda está vivo. Então, contar a história deles, a etnia, de que povo eles fazem parte, o que aconteceu na vida deles, qual é a importância deles para a luta indígena. E lembre-se de marcar o site de onde vocês retiraram essa pesquisa. É para fazer no caderno, escrito à mão, e me mandar fotos. Vocês podem fazer até 3. Raoni, anota. Galdino, anota. Mário Juruna, anota. Então, essa é a atividade, né? Como eu disse, a aula hoje acabou sendo invertida. Essa é a atividade, então, dessa semana. E agora a gente vai para o conteúdo, adentrar, sim, o barroco. E eu quero que vocês prestem atenção nessas imagens. Ó, reparem nesse altar, o quanto ele é rebuscado, o quanto ele é trabalhado,
o quanto ele é cheio de detalhes. E essa estética visual também vai marcar muito a estética literária das palavras no barroco. Esses detalhes, esses pormenores, até difícil enxergar, escolher para onde olhar, porque é muita coisa. Então, nessa aula sobre o barroco, a gente vai ver o contexto histórico e as características. A gente vai continuar o barroco na próxima aula, onde a gente vai falar dos escritores. Então, começando pelo contexto histórico, né? Era um contexto histórico de Brasil colônia, o começo ali da nossa Brasil, né, dessa história como Brasil colônia. Boa parte do barroco se dá na Bahia, né, que era uma das depois capitanias hereditárias, depois foi província, né, bastante lucrativa, principalmente a questão da cana-de-açúcar. E depois vem para Minas Gerais também, que vai ter bastante influência do barroco ali, tá? O que a gente tem nessa época? A gente tem em Portugal o desaparecimento do rei Dom Sebastião e o surgimento do que a gente chama de mito de sebastianismo. O que é isso? Dom Sebastião era o rei de Portugal nesse período e ele era um rei muito amado, tá? O povo adorava o Dom Sebastião, ele era um rei muito querido, principalmente porque ele tinha o ideal de ascensão de Portugal. Né? Então a gente tinha tido um Portugal muito visionário na época das grandes navegações, que entra em decadência depois, mas que Dom Sebastião tinha esse ideal de estabelecer essa ideia de Portugal como potência. E para isso, ele vai começar a invadir alguns territórios, principalmente territórios africanos, ali próximos a Portugal. E numa dessas invasões ali no norte da África, né, ele vai entrar em conflito com os povos que moravam ali e vai desaparecer. Ele vai, né, certamente, hoje a gente pode, né, praticamente deduzir que ele morre em combate. Ele era muito jovem. Então ele vai, né, desaparecer nesse combate e o corpo não vai ser encontrado. E os portugueses vão esperar o retorno, né, de Dom Sebastião de maneira vitoriosa. Né? Vai virar quase que um mito messiânico mesmo, esperando esse Messias, esse retorno desse rei que é muito amado, muito querido, que tinha o ideal de Portugal muito superior aos demais países, um Portugal forte, né, unificado e tal. Então, os portugueses vão passar a esperar e acreditar na volta de Dom Sebastião. Esse é o mito do sebastianismo. Esse mito vai chegar até o Brasil, né? Muitos vão acreditar que Dom Sebastião deu um jeito lá, fugiu e veio para o Brasil, e ele ia aparecer aqui, então. Então, esse mito vai realmente alimentar as esperanças dos portugueses nesse período. E o desaparecimento de Dom Sebastião trouxe um problema grave para Portugal. O que acontece? Depois desse desaparecimento e muito provável morte de Dom Sebastião, o próximo na linha de sucessão era o rei da Espanha. Então, o que acontece? Nesse período, Portugal é anexada à Espanha e a gente tem a unificação da Península Ibérica. Então, aqui está o mapa de Portugal, aqui no cantinho, né, no Porto, na beira do mar, e todo o território espanhol. Então, isso aqui vai passar a ser um único reino. Então, os portugueses, né, toda aquela idealização do país, de um reino forte, de um reino unificado de Portugal, vai por água abaixo, porque esse Dom Sebastião não retorna. O próximo, obrigatoriamente, é o rei da Espanha, que assume na linha de sucessão. Então, Portugal passa a ser incorporado ao território espanhol. É um período que até o Portugal, né, repare que até Portugal como dono, como colonizador, ele vai, né, ser incorporado à Espanha e a gente pode até meio que dizer que o Brasil passa a ser colônia espanhola nesse momento, porque Portugal estava subjugado à Espanha. Nesse sentido, com toda essa bagunça, esse Dom Sebastião que sumiu e a Espanha incorporando Portugal, né, tá uma bagunça. A gente vai ter o Brasil, de certa forma, meio abandonado pelos portugueses, assim, né? Eles não vão ter nem como cuidar direito, porque eles não estavam dando conta nem deles. Então, a gente tem várias invasões holandesas aqui em território brasileiro, principalmente no Nordeste, tá? Então, os holandeses, que vão estar se lançando aos mares nesse momento, que também é um território ali pequeno da Europa, vão tentar conquistar
as colônias, né, portuguesa e espanholas, nesse caso agora praticamente só espanholas, o Brasil, né, como eu disse, estava ali no meio, e vão invadir o território brasileiro. E a gente vai ter vários conflitos nesse momento, né, na expulsão desses holandeses. Eles vão acabar, às vezes, ficando um tempo, mas depois são expulsos. Nesse momento, o comércio com o Oriente passa a não ser mais tão lucrativo, então ele entra numa espécie de falência, né? O Oriente, as Índias, buscar especiarias, tecidos, então vai deixar de ser o foco, e o foco vai se voltar mais para as colônias, embora a Europa, né, no nosso caso Portugal, tivesse com outras situações para resolver. E a gente tem a Igreja Católica buscando reafirmar sua autoridade. Então, nessas igrejas suntuosas, né, com muito ouro, muitos ornamentos, esses altares, vão ser uma forma, né, uma das formas que a Igreja Católica vai encontrar de reafirmar essa autoridade. Além de também tendo uma visão muito mais autoritária, no sentido de punindo fiéis, né, a Inquisição, né, o castigo, a perseguição a outras crenças voltando, e bastante forte nas colônias portuguesa e espanhola, tá? Então a gente vai ter uma leva de padres vindo para cá, tanto para catequizar os indígenas, para impor a religião católica, mas também para perseguir aqueles que se opunham. Vai ter um momento também de uma conversão quase forçada de judeus que vão viver nos territórios de Espanha e Portugal, porque a Igreja Católica ela vai, né? Lembrando que a gente tinha tido a Reforma Protestante, onde várias religiões cristãs surgem ali, e a Igreja Católica, como resposta, então vai buscar reafirmar essa autoridade, sendo ainda mais autoritária, mais austera, mais rígida, para prender esses fiéis e conquistar novos fiéis, digamos assim. Então esse é o cenário do Barroco. A gente tem um país, né, um reino de Portugal totalmente, né, sem rei, sendo incorporado à Espanha, então uma crise política, a gente pode dizer, uma crise religiosa que a Igreja Católica tentando restabelecer seu domínio. A gente tem o Brasil, de certa forma, como um território meio abandonado, com sucessivas invasões holandesas, então foi um período bastante conturbado. E essas características a gente vai ver nas artes e na literatura. Então, a gente tem a crise dos valores renascentistas, porque, justamente no nosso caso, a Igreja Católica está tentando de novo impor os valores dela. Então, nós, como uma colônia portuguesa / espanhola nesse momento, a gente está sujeito às questões da religião católica, que ia contra os valores, né, renascentistas. A gente tem uma literatura que vai ter muitas metáforas, ou seja, muitas comparações, muitas hipérboles, o exagero. E isso, né, como eu falei, ali nos altares, todos muito rebuscados, na literatura a gente vai ter esse exagero também, e muita antítese, ou seja, as ideias contrárias, porque isso vai mostrar a visão que a gente tem nessa época, que eu acho que até está mais no próximo slide, que é um conflito, é um período que é muito conflituoso, entre terreno e celestial, homem e Deus, perdão, pecado. Então, a gente vai ter essa dualidade permeando, né, os escritores do Barroco neste momento. A gente vai ter um que, para mim, é a figura mais emblemática que tem, que eu vou falar dele na próxima aula, e ele vai ser a síntese desse momento. Ele, ora, vai, né, tentar ser o homem mais puro e pedir perdão para Deus e tentar levar uma vida certa, mas ao mesmo tempo, né, certa o padrão moral da sociedade, digamos assim, mas ao mesmo tempo ele vai se render aos pecados, não vai aguentar e vai expor as coisas erradas da sociedade, vai acabar sendo punido por isso. Então, a gente vai ter essa dualidade muito presente no Barroco. Então, né, como eu estava dizendo, é essa dualidade: pecado, perdão, catolicismo, paganismo, material versus espiritual, Deus, terra, céu, inferno. Então, isso tudo vai estar muito presente na literatura, porque é uma forma, né, também da igreja tentando restabelecer esse domínio, mas não dá para apagar o que o Renascimento já tinha colocado nessa questão mais
onde o ser humano, o material, o raciocínio é algo mais presente do que o espiritual, o religioso, né, o santificado, que a Igreja Católica vai tentar retornar. A gente tem 2 estilos, né, ou subestilos de barroco, o cultismo e o conceptismo. Eu vou falar um pouquinho deles agora, mas na próxima aula a gente vai ver bem aprofundado. Então, o cultismo, como o próprio nome diz, culto. Ele traz uma linguagem mais culta, mais rebuscada, mais extravagante, com muitas metáforas, hipérboles, até difícil assim. Está mais próximo dos altares ali das igrejas do barroco, toda cheia de coisas e detalhes. É um jogo de palavras. É um texto mais trabalhoso de escrever, digamos assim. E o conceptismo, também no próprio nome a gente tem a dica, são os conceitos. O jogo de ideias, o raciocínio lógico, a retórica. Era um tipo de texto mais para falar, né? Para se expressar oralmente, que acabava utilizando o conceptismo, os conceitos. Bem, de barroco, por hoje, era isso. Né? O contexto histórico muito conturbado, desde lá Portugal, aqui é também Brasil, e as características que vão refletir todo esse período nebuloso, digamos assim. Então, o trabalho de vocês hoje é a atividade sobre aquelas 3 figuras indígenas importantes, para depois na próxima aula a gente desenvolver as atividades sobre o barroco, tá? Até a próxima e obrigada. Tchau, tchau.